Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje vamos falar sobre um pensador cuja obra nem sempre é bem compreendida. Vamos falar sobre Adam Smith. Independentemente de criticar ou elogiar Adam Smith, nós devemos fazer uma leitura da obra dele que não está restrita a determinadas passagens ou mesmo a uma única obra, a um único livro, que seria A Riqueza das Nações. Ele tem uma obra mais ampla e quando nós vamos a essa obra, nós notamos que ele fala não em egoísmo, mas sim em auto-interesse. E isso não seria sinônimo de egoísmo. Em primeiro lugar, nós devemos pensar que uma pessoa auto-interessada, e uma pessoa auto-interessada é qualquer ser humano, porque todos nós temos interesses, coisas que precisamos, ela não é necessariamente uma pessoa egoísta. A diferença fica clara quando nós notamos na obra, no texto de Smith, que o auto-interesse diz respeito a uma ideia determinada de bem-estar e as coisas que nós precisamos para ter esse bem-estar. São os requisitos mínimos para ter esse bem-estar. O apetite aquisitivo de apologistas do capitalismo, por exemplo, não é capaz de definir bem essa ideia de bem-estar. Imagine que você tem um hábito como o de correr todas as manhãs, de fazer exercícios físicos em geral. Esse hábito se aproxima muito mais da ideia de Adam Smith de bem-estar relacionado ao auto-interesse, ou seja, você tem auto-interesse em fazer essa atividade, do que, por exemplo, adquirir uma Ferrari. Você não precisa de uma Ferrari, mesmo que você deseje uma Ferrari. Então, em vez de compreender esse auto-interesse como algo relativo ao que nós simplesmente desejamos, a um apetite aquisitivo, nós devemos entender esse auto-interesse como relativo às coisas que nós precisamos para ter uma boa vida. O fato de que Adam Smith não fala de egoísmo fica ainda mais claro quando ele aponta que é da natureza humana não apenas o auto-interesse, mas o interesse pelo bem-estar alheio. Como é que podemos entender isso? Ele afirma que nós não podemos ser ou não conseguimos ser perfeitamente felizes quando, mesmo após satisfazer os nossos interesses, vemos que as outras pessoas estão infelizes ao nosso redor. Então a ideia é, a felicidade humana, segundo Adam Smith, depende sim do nosso auto-interesse e da realização do nosso auto-interesse. Mas ela nunca vai ser perfeita quando, após a satisfação, ou mesmo com a satisfação desse auto-interesse, ao nosso redor seja possível constatar a infelicidade alheia ou a miséria alheia. Então não existe apenas um interesse próprio, mas um interesse do outro. Imagine que você tem todos os seus objetivos e interesses satisfeitos, mas vive em uma sociedade na qual todos os outros sofrem, todas as outras pessoas vivem muito mal, vivem em miséria, em penúria e sofrem. Você, segundo Adam Smith, vai ser mais feliz caso ocorra uma redução de sofrimento dessas pessoas, dessas outras pessoas, ou caso você seja capaz de, ainda mantendo essa satisfação daquilo que é importante, essa garantia daquilo que é importante para o seu bem-estar, viver em uma sociedade em que as outras pessoas também conseguem garantir esses elementos para o bem-estar e a felicidade. A minha felicidade se aperfeiçoa com a felicidade alheia. Esse é apenas um ponto mais claro, mais óbvio para mencionar que ele não era um defensor do egoísmo. Um outro elemento para criticar a caracterização de Smith como defensor do egoísmo está na forma como ele fala sobre a ação humana. Ele fala que o ser humano é feito para agir, para a ação. Então, quando ele fala que somos menos felizes com o sofrimento alheio, ele não está apenas elogiando as boas intenções, ele não está elogiando
a nossa capacidade de reconhecer o sofrimento alheio. O que Smith deseja é um aperfeiçoamento da felicidade própria através de uma ação capaz de aumentar o bem-estar e a felicidade alheios. Então não adianta satisfazer o próprio interesse ou simplesmente reconhecer a miséria alheia. É necessário agir para melhorar a situação no mundo exterior. Esse reconhecimento da infelicidade alheia está relacionado então a uma ação externa para reduzir a infelicidade alheia. E com isso fica claro que não se trata de uma defesa do egoísmo. No entanto, é bom lembrar, essa obviamente não é uma negação de Smith do autointeresse. Ele em nenhum momento afirma que eu devo sacrificar uma metade da minha natureza, que é a metade autointeressada, para satisfazer o próximo ou o outro. O que ele fala é que é necessário conciliar essas duas coisas. Ele afirma que a minha ação com o objetivo de melhorar a situação alheia não deve resultar nem no sacrifício da minha própria condição, nem da redução ou negação do meu autointeresse, e nem no sacrifício do autointeresse de terceiros. Então vejam, ele fala numa melhoria geral da condição de vida das pessoas. Ou seja, para Adam Smith, a vida em sociedade é uma vida no qual o homem é para si, mas também é para o outro. E isso não é um jogo de soma zero. Não é porque eu desejo algo para mim que eu vou obter esse algo através da exploração dos demais ou sem beneficiar os demais. Isso obviamente cria um desafio, que é o desafio de pensar essa distribuição de bem-estar ou dos bens necessários ao bem-estar em uma sociedade. Mas definitivamente nós não mais podemos ler Adam Smith ou divulgar Adam Smith sem uma leitura atenta que nos leve a considerar esse fato de que ele não era definitivamente um defensor do egoísmo. E você, qual leitura você tem da obra de Adam Smith? Deixe o seu comentário, o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e até o próximo.